Ei, me fala uma coisa, por que Paulo nasceu na cidade de Tarso, lá na Cilícia? Por que Paulo foi morar em Jerusalém? O que Paulo foi estudar aos pés de Gamaliel? Será que realmente o apóstolo Paulo foi apóstolo dos gentios? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical e hoje para darmos o início do quarto trimestre de 2021. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo por aqui, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem um botãozinho vermelho. Se você não for um inscrito, clica nele, se inscreva. Por quê? Porque toda semana tem vídeo novo aqui. E se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar um vídeo novo. Maravilha? Então não perca essa oportunidade. E não esqueça também, tá? De curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar com alguém. Por quê? Porque eu leio todos os comentários. Todos os comentários. Tem comentário que é enorme. Eu leio todos. Embora eu respondo com um amém, coloco uma mãozinha, ou eu coloco um glória a Deus, mas eu leio todos os comentários. Maravilha? Então hoje nós estamos iniciando o quarto trimestre de 2021, tá? Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, vocês que estão comigo há muito tempo, você que está me assistindo hoje pela primeira vez, que a mão do Eterno continue sobre a tua vida, que nós possamos ter um trimestre maravilhoso, porque nós vamos estudar a vida de Paulo, né? E eu peço a Deus que realmente o Espírito de Deus abra a minha, a tua, a nossa mente, que nós possamos ser iluminados pelo Espírito de Deus, que a vida de Paulo possa nos impregnar, que a vida de Paulo possa exalar, que a vida de Paulo possa transcender as páginas das Sagradas Escrituras, e que a vida dele, que o legado dele ganha experiência na minha experiência, que ganha vida na minha vida, que ganha ar no meu ar, que a vida de Paulo venha realmente transbordar nesse Brasil e fora do Brasil, tá? Que a vida de Paulo seja realmente uma vida inspiradora para mim e para vocês. Maravilha? Então vamos lá. Então vai ser 13 aulas só sobre o apóstolo Paulo. Uma coisa que eu quero deixar muito bem claro, tá? Que não vai ser 13 aulas que nós vamos esgotar, tá? O assunto Paulo, tá? Eu estava lendo uma literatura que um teólogo, ele disse, que um pesquisador, ele disse que estava estudando a vida de Paulo há 40 anos. Nós vamos estudar a vida de Paulo em 3 meses. Então, longe de nós de explorar as miúças do apóstolo Paulo, mas com certeza o que eu e você precisamos entender é o seguinte, que cada lição nós vamos extraindo verdades para o nosso dia a dia. Ainda que vocês não consigam extrair todo o dado histórico de Paulo, o seu contexto cultural, geográfico, filosófico, acadêmico, mas que a particularidade da vida de Paulo, a aplicabilidade da vida dele, ganha vida na minha e na tua vida, ok? Vamos lá, lição de número 1, o mundo do apóstolo Paulo. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, do verso 1 ao verso de número 7. Então nós vamos estudar Paulo, né? Paulo, você sabia que Paulo, ele é odiado por uma grande parte de judeus? Tem muitos judeus que eles até aceitam, eu estava ouvindo isso de um judeu, tá? Que eles até aceitam alguns ensinos de Yeshua, né? De Jesus, né? Mas uma grande parte dos judeus odeia, não gostam de Paulo, porque atribui a Paulo a invenção do cristianismo, ou seja, um judeu criando uma outra religião. Mas também, por outro lado, né, se tem muitos judeus que não gostam de Paulo, tem muitos cristãos que interpretam Paulo de forma equivocada.
Eu estou cansado de ver cristãos, crentes, pentecostais, falam em língua estranha, estudar em centros teológicos, em centros acadêmicos, interpretando Paulo de forma incorreta. Aí a minha pergunta é fácil estudar Paulo? Não! Olha o que diz 2 Pedro, capítulo 3, e o verso de número 16. O próprio apóstolo Pedro, ele disse que tem coisas que Paulo escreveu que é complicado. Se Pedro falou isso, nós temos que ponderar, nós temos que entender. E olha que Pedro viveu junto com Paulo. Olha que Pedro estava presente na cultura de Paulo. Embora ele não tinha o nível acadêmico de Paulo, ele não frequentou as mesmas escolas que Paulo frequentou, ele não estava aos pés de Gamaliel, ele não falava outros idiomas como Paulo falava, mas mesmo participando dessa cultura, ele disse que tinha texto que era complicado saber. Imagina nós hoje, há 2000 anos de espaço. Você consegue entender a complexidade de entender o apóstolo Paulo? Nós vamos estudar também um personagem que escreveu quase metade do Novo Testamento. 27 livros do Novo Testamento, 13 é atribuído a Paulo. Olha que loucura! Ou seja, esse homem realmente ele é um homem impactador. Só para você ter uma ideia, ele que apresenta, tá, para nós o mistério que estava oculto. Ele desvenda essa teologia. O mistério que estava oculto em Deus, Paulo começa a desvendar. Então Paulo realmente ele é um ser enigmático. Ele é um ser formidável. Tá? Paulo realmente ele é um gênio da história. Tópico 1. O mundo de Paulo no Império Romano. Querido, fique comigo até o final, porque essa aula vai ser um pouco longa, porque eu vou dar alguns detalhes bem importantes para vocês, tá bom? Ponto 1, entendendo a origem de Paulo, tá? Então, onde Paulo nasceu? Paulo nasceu em Tarso, mas olha para mim, Paulo ele é judeu. Coloque isso na sua cabeça, Paulo ele é judeu. Porque ele nasce na cidade de Tarso, provavelmente Paulo ele era um judeu da diáspora. Fábio, eu posso ser judeu sem nascer em Israel? É claro que você pode. Existe a diáspora. E Paulo foi um judeu da diáspora. Ele não nasce em Jerusalém, ele não nasce em território hebreu, ele não nasce em território de Israel, ele nasce fora desse território, tá na Ásia Menor, ok? Mas ele é judeu, ele é um judeu da diáspora, tá? Pai e mãe de Paulo eram judeus, ok? Então Paulo era judeu. De que tribo ele era? Da tribo de Benjamim. Como chamava ele em hebraico? Paulo tinha um nome em hebraico. Como chamava Paulo naquela época? Shaul. O mesmo nome de quem? Do primeiro rei de Israel, tá? Outro detalhe, Paulo, ele era fariseu, ok? Paulo, ele falava grego, Paulo falava hebraico. Por que ele falava grego? Por conta de onde ele estava morando. Porque ele falava hebraico, tá? Por causa da sua religião. Papai e mamãe ensinavam isso para ele em casa, ok? Então isso é muito interessante. Então ele nasce em Tarso, ok? E Paulo, ele nasceu e os pais dele perceberam a habilidade que Paulo tinha. Paulo, em algumas outras literaturas, dá a entender que Paulo era uma espécie de um menino genial, um menino que ele excede todos os outros meninos. Então é interessante que o próprio Paulo diz que ele excedeu a todos da sua época. Esse exceder a todos, que Paulo mesmo fala, que ele excedeu a todos, dá a entender que Paulo estava acima da média na intelectualidade do seu tempo. E ele nasce em Tarso, e Tarso era o centro acadêmico do saber naquela época. Os filósofos estavam em Tarso.
a geografia estava em Tarso, a aritmética estava em Tarso. Então, verdade é que os estoicos, tá? A escola de estoico estava lá. Uma parte estava ali na cidade de Tarso. E Paulo cresce influenciado pela cultura grega, pela cultura helenista, embora sendo judeu, tá, de família judaica, tá? Porque ele vai dizer depois, mais para frente, lá em Atos capítulo 23, que ele era fariseu, filho de fariseu, tá? A família dele tinha era ligado aos fariseus, ok? Mesmo assim, Paulo então estava num centro acadêmico, filosófico, grego. Paulo estava ali no saber. Mas a minha outra pergunta é, por que Paulo vai para Jerusalém? Preste atenção no que eu vou te dizer. Paulo vai para Jerusalém ainda criança. Paulo diz que ele nasceu em Tarso, mas me criei. Esse verbo criar aqui é ganhar forma, é ganhar corpo, ok? Por exemplo, eu nasci no Brasil. Eu fiquei no Brasil até os 39 anos de idade. Hoje eu vivo nos Estados Unidos, tá? Eu não posso dizer que eu nasci no Brasil e me criei nos Estados Unidos, porque isso é uma inverdade. Eu nasci no Brasil e me criei no Brasil. É diferente de uma criança com 3, 4, 5, por exemplo, uma criança com 10 anos. Ele nasce no Brasil, mas ele se cria na América. Ele se cria na Bulgária, na Itália, na China. Ou seja, é essa a ideia que Paulo está dando aqui. Ok? É essa a ideia. Aí ele vai para Jerusalém. Por quê? Porque tudo nos leva a crer, e aí é uma tradição judaica, que Paulo, ele estava acima da média. E era em Jerusalém que tinha as melhores escolas rabínicas e a melhor escola jurídica, isso mesmo, a melhor escola jurídica, tá? Ficava em Jerusalém. E tudo nos leva a crer que ele vai para Jerusalém para estudar aos pés de quem? De Gamaliel. Leia para mim Atos, capítulo 22, do verso 1 até o verso de número 6. Ali é o cartão de visita de Paulo. Paulo estuda aos pés de Gamaliel. O que ele foi fazer aos pés de Gamaliel? Quem era Gamaliel? Essa é a primeira pergunta. Gamaliel, ele era uma espécie de juiz da Suprema Corte. É como se ele fosse do tribunal, ou seja, da Suprema Corte brasileira, ok? Ou seja, Gamaliel, ele era um juiz da Suprema Corte. Era ele que dava decisões, todos os casos, tá? Sobre crime, sobre qualquer coisa de ilegalidade que envolvesse lei, Gamaliel estava ali. Gamaliel, ele era um juiz da Suprema Corte de Israel. E olha que interessante, a Bíblia diz que, Paulo diz que ele estudou aos pés de Gamaliel. Então Gamaliel era um jurista, alguém que entendia de lei. Se fosse hoje aí no Brasil, ele entendia de Código Penal, de Código Civil. Ele tinha que entender dos códigos para a aplicabilidade da lei, como a lei ia funcionar, ok? Ou seja, então Paulo foi estudar leis com Gamaliel, ok? Existe uma midrash, olha o que diz essa midrash: entre 1000 eram escolhidos para estudar questões legais. Nessa midrash, diz que pegava 1000 pessoas, de cada 1000 pessoas, era escolhido para estudar questões legais, ou seja, para estudar direito, para entrar na faculdade de direito. Para quê? Para se tornar um advogado, um promotor de justiça, até chegar no cargo de juiz. A Midrash Vaikra Rabá diz isso. Entre 1000 era escolhido para estudar questões legais. Paulo tinha essa habilidade.
Ou seja, Paulo foi estudar aos pés de Gamaliel para aprender, tá, a ser um jurista. É por isso que ele pega cartas e vai prender cristão. Ok? Provavelmente Paulo, nessa época, ele já exercia uma profissão. E vamos se dizer, comparando com os dias de hoje, que ele era uma espécie, além de advogado, ele era uma espécie de promotor de justiça. Ele iniciava-se os casos de acusação. Era ele que incitava, era ele que começava um caso de acusação religioso, por exemplo. Ok? Então isso é muito interessante nós. Embora Gamaliel era neto de Hilel, tá? Hilel é tão interessante que Gamaliel, ele fica ali no poder do ano 16 até o ano 36 depois de Cristo, tá? E Hilel era um homem muito famoso, ele tinha uma escola rabínica, né? Tinha duas grandes escolas rabínicas, duas grandes escolas judaicas, vamos dizer assim, lá em Israel. Tinha a escola de Hillel e tinha a escola de Shammai, tá? Pela tradição judaica, Hillel é aquele camarada mais assim, moderado, tá? Mais light, vamos dizer assim, tá? Shammai era aquele homem mais duro, ele não dava muita corda, ele era meio mais duro na queda, ok? E além de estudar leis, ele recebe toda a gama de conhecimento da cultura judaica e da Torá. Isso é algo inegável. E outro detalhe que eu estava me esquecendo. Quando Paulo diz que ele era fazedor de tendas, porque naquela época era obrigado, tá? Além de estudar, você ter uma profissão, tá? Por alguns motivos. Um, para você dar o valor da vida, para saber como a vida não é fácil, tá? E possivelmente a família dele era uma família de muito dinheiro, porque para estudar aos pés de Gamaliel, para manter esses custos, era muito caro. Então, possivelmente, a família dele era muito rica, tinha muito dinheiro, e ele era fazedor de tendas. Esse fazedor de tendas, hoje, tá? Hoje, é mais ou menos equivalente a um arquiteto. Ou seja, não é um fazedor de tenda, não é algo pejorativo, vamos dizer assim, embora todo trabalho é digno, todo trabalho é digno. Todo trabalho é digno. Mas Paulo, quando a Bíblia usa a expressão fazedor de tendas, ele era alguém intelectualizado. Ele tinha uma profissão, tá, notória naquela época. Ok? Continuando, ponto de número 2. A geografia do mundo de Paulo, tá? É tão interessante que naquela época o Império Romano, ele modernizou o mundo. Ele trouxe tecnologia urbana. Naquela época, olha que interessante, o que o Império Romano fez? Era barro para todo canto, era terra para todo canto. O que ele fez? Pavimentou, tá? Colocou asfalto. Vamos falar, eu sei que não era asfalto, mas a ideia era pavimentar, era deixar o caminho aberto e o caminho liso, para que os carros pudessem fluir com mais velocidade, ou seja, tirar os impedimentos para que a mobilidade urbana, olha a palavra que eu vou usar, Roma desenvolveu a melhor mobilidade urbana da época, ou seja, Roma revolucionou a mobilidade. O que é mobilidade? É o deslocamento urbano, é quando eu facilito o deslocamento, tá? Viário, ok? Foi isso que eles fizeram, tá? Eles construíram 300 mil quilômetros de pavimento, de chão. Eu vou trazer para os dias de hoje, de estrada. 90 mil quilômetros, perfeito, em boas condições. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo o seguinte, que o avanço tecnológico, ele ajuda a propagação do evangelho. Eu vou repetir, tá? O avanço tecnológico, a urbanização, a tecnologia, as inovações tecnológicas ajuda eu e você a propagar o evangelho. Quando isso aconteceu, tá? Paulo não atribuiu isso ao diabo. Ele não ficou lá pensando, nossa,
O evangelho agora vai dar errado, não. Ele viu isso como uma porta de oportunidade. Ele não deu bola para as outras religiões. Ele não deu bola para as outras crenças. Ele viu isso uma oportunidade de propagar o evangelho. Ele pensou o seguinte: eu vou aproveitar essa façanha, essa tecnologia, essa invenção romana. Para quê? Para um bem maior. Qual é? A propagação do evangelho. Ponto 3. Paulo chamado para os gentios. Querido, será que Paulo realmente foi apóstolo dos gentios? Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu ouço isso, e quando eu ouço explicações acerca disso, eu fico com medo, porque as pessoas mal interpretam isso, tá bom? Dá uma olhadinha em Atos, capítulo de número 9 e o verso de número 15. É onde ele recebe realmente o chamado para ser apóstolo dos gentios. Atos 9, verso 15. Mas depois você continua a leitura do capítulo 9 de Atos e leia para mim o verso 20 ao 22. Quando ele recebe o chamado, apóstolo dos gentios, Paulo, logo no verso 20 e até o verso 22, ele prega primeiro para quem? Está aqui escrito, judeus. Está escrito aqui, ele prega para os judeus. Dá uma olhadinha para mim, Atos, capítulo 13, verso 46. Paulo prega para quem? Para judeus. Dá uma olhadinha em Atos, capítulo 28 e o verso de número 17. Para quem Paulo fala? Para judeus. Ou seja, essa ideia de que Paulo esquece dos judeus e foca nos gentios é uma ideia equivocada. Porque toda vez que Paulo fazia uma viagem missionária, ele ia, por exemplo, para Éfeso. Quando ele chegava em Éfeso, ele sempre visitava o quê? Por exemplo, uma sinagoga. Porque era povo do seu povo. Ou seja, se eles iam ouvir ou não, era um outro detalhe. Aí ele caía para o mundo. Ok? Então, Paulo, ele é chamado apóstolo dos gentios? Sim, está na Bíblia, ok? Mas é óbvio, está claro aqui, está evidente que Paulo pregava para os judeus, para o seu povo. Ele não esquece do seu povo, ele não abandona o seu povo e abraça outro povo, ok? Ele não faz isso. Tópico segundo, o mundo cultural de Paulo. Ponto 1. A língua mundial daqueles dias era o grego. Querido, olha para mim com carinho. Eu vou explicar para vocês por que hebraico, aramaico, grego e latim. Ok? Na época de Paulo, qual era o idioma oficial? O grego. Ok? E por que grego koiné? Koiné é uma palavra grega. Tá? Grego koiné é o grego comum. Então, olha para mim com carinho. Tá? O grego era a língua da rua. É a língua da rua. As pessoas, na época de Paulo, na rua, falavam em grego. Grego o quê? O grego koiné, o grego comum. Ok? Era o grego comum, era o grego do dia a dia. Então, nas ruas se falava grego. Ok? Porque o latim, existia latim naquela época? Sim. O latim não era... Presta atenção, não era a língua da rua, era a língua dos ofícios. Qualquer carta que ia se escrever de forma oficial, se escrevia em latim, tá? Essas fontes aqui são fontes sérias, tá bom? São fontes sérias. Então, grego, língua da rua. Latim, um ofício, tá? Se fazia em latim. Tá? O aramaico, Fábio. O aramaico era a língua da rua dos judeus. Ok? Quando um judeu ia conversar com outro judeu que falava o idioma, eles falavam em aramaico. Ok? E o hebraico? O hebraico era a língua acadêmica dos judeus. Era a língua da religião. Por exemplo, na diáspora. O que é diáspora? Judeus fora de Israel. Ok? Ele estava lá na Sicília, lá em Tarso. Eles falavam grego, compravam em grego. Ok? Dentro de casa,
eles poderiam até falar em aramaico, de um judeu para outro judeu, ok? Mas dentro, na hora da reza, na hora da oração, na hora de ler a Bíblia, na hora de recitar um texto bíblico ou fazer uma oração, eles oravam em hebraico. Foi esse um dos motivos que a língua hebraica não se perdeu, por causa da religiosidade dentro de casa, por causa da pregação dentro de casa. Judeus pode falar qualquer idioma. Por exemplo, eu morava do lado de uma sinagoga, tá? Ou seja, eles falam inglês, mas na hora da oração é hebraico. Qualquer sinagoga que você entra, a oração é feita em hebraico. Eles pregam, por exemplo, em inglês. Eles pregam em inglês, eles falam em inglês, mas na hora de orar, vamos orar agora? Vamos. Na hora que eles abaixam a cabeça e vão orar, o idioma é hebraico. Ok? Maravilha? Entendeu essa? Anota, leva para a classe. Ponto 2. O mundo cultural do apóstolo Paulo. Tá? O império, olha que interessante, o mundo cultural. Ali tinha várias culturas. Roma não tinha, ele permitia outras religiões, outras crenças, tá? Desde que respeitava deles, ok? Eu acho muito interessante que lá tinha deuses para gregos, lá tinha deuses para egípcios. Eu até coloquei aqui os nomes dos deuses, mas eu não vou ficar falando aqui não. Depois você pesquisa aí na internet. Tinha deuses da Ásia Menor, tinha deuses para tudo. Tinha deuses, embora na revista vai falar sobre isso, tá? O que eu quero que você entenda aqui é o seguinte. Olha, presta atenção no que eu vou te dizer. A diversidade é uma porta para a pregação do reino. Sabe qual é o nosso problema hoje? Que nós queremos um monopólio. Nós queremos que os cristãos estejam no poder. Ou seja, que o mundo seja completamente cristão. A força. Ou seja, nós temos medo quando outras pessoas começam a propagar outras ideias. Deixa eu te dizer uma coisa, o evangelista não pode temer a liberdade religiosa. Ou seja, eu não posso temer a pregação do muçulmano, eu não posso temer a pregação de um budista, eu não posso temer a pregação de um espírita, eu não posso temer a pregação de qualquer outra religião. Eu tenho que acreditar que o evangelho, ele ainda é o poder de Deus. Quando eu olho para a época de Paulo, que o Império Romano ele tolerava as outras religiões e que lá tinha uma mistura de deuses gregos, egípcios, orientais, da Ásia Menor, enfim, todos os deuses estavam ali. Isso é uma prova quando Paulo sobe no Monte Areópago, ou seja, lá ele viu deuses de todos os lugares e um altar escrito ao Deus desconhecido, e Paulo se volta para aquele altar e diz: este é o meu Deus, que para vocês não tem nome, mas para mim ele tem nome, ele é o Senhor da minha existência. Querido, presta atenção, evangelistas, eu e você, não podemos temer a liberdade religiosa. A liberdade, a diversidade é uma porta para a pregação do reino de Deus, ok? Eu preciso colocar isso na minha mente. Tópico 3, o mundo religioso de Paulo. Ponto 1. Paulo se identifica como judeu, ou como um judeu, tá? Dá uma olhadinha em Atos, capítulo 22, e o verso de número 3. É tão interessante que o próprio Paulo, ele disse que ele era judeu. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Lucas, ele escreve Atos, capítulo 22, e o verso de número 3, deixa eu falar uma coisinha aqui para vocês. Vocês sabiam que já tinha se passado mais ou menos 14 anos desde a conversão de Paulo? Quando acontece esse episódio. E aí sabe o que eu fico pensando? Que Paulo não deixou de ser judeu para pregar o evangelho. O problema dos cristãos é que nós queremos tirar o judaísmo de Paulo. Paulo em nenhum momento abandona o judaísmo. Você sabia que Paulo em nenhum momento ele deixou de ser fariseu? Ele mesmo afirma, depois de 14, 15 anos,
ele afirma: eu sou fariseu, filho de fariseu. Ele em nenhum momento ele diz: eu era fariseu. Não, eu sou fariseu. Ou seja, ele não deixa de ser judeu. Ele não deixa de ser judeu. Ele não deixa de ser judeu. A Bíblia, tá? Na verdade não é a Bíblia, na verdade eu vou te dar um versículo em 1, 2, 3, em 4 versões, ok? Em 4 versões, e que a maioria delas omite esse Paulo judeu. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 18, verso 21. Atos 18, verso 21. Eu vou ler na NVI, ok? Olha o que diz Atos 18, verso 21 na NVI. Diz assim: voltarei, se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu para Éfeso. Pronto. Olha o que diz a nova versão da linguagem de hoje. Atos 18, 21. E quando foi embora, é Paulo falando, e quando foi embora disse: eu voltarei, se Deus quiser. Então Paulo embarcou e partiu de Éfeso. Tá? Olha o que diz agora, Atos 18, verso 21, o mesmo texto. Na Almeida Corrigida Fiel. Antes se despediu, dizendo: é-me de todo preciso celebrar a solenidade que vem em Jerusalém. Mas querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. Você percebe que essa versão mudou? Que essa versão, ela começa do mesmo jeito, mas no meio ela coloca uma coisa diferente? Olha o que diz, vou ler de novo. Antes se despediu dizendo: é-me de todo preciso, ou seja, eu preciso celebrar a solenidade. O que é solenidade? É uma festa que vem em Jerusalém. Paulo está falando de uma solenidade, de uma festa. A tradição Almeida Corrigida Fiel, ela traz um adendo, ela traz uma informação que a NVI e que a linguagem de hoje não traz. A Almeida Corrigida e Fiel diz que Paulo desejou celebrar uma festa. Agora eu vou ler Atos capítulo 18, verso 21, de um texto tirado, presta atenção, do Codex de Alexandrinos, tá? Codex Alexandrinos, ok? Se você tiver curiosidade, tem na internet, mas está totalmente em grego, ok? Aí você vai lá em grego, no capítulo 18, verso 21, acha o Codex de Alexandrinos em grego. Tá aí na internet, em grego. Leia o capítulo 18, verso 21 de Atos. Olha o que diz no Codex de Alexandrinos. Diz assim: mas, despedindo-se, disse: preciso de todas as formas. Ou seja, eu preciso de algum jeito, eu preciso empreender força. Guardar esta festa que se aproxima em Jerusalém. Mas se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Você consegue entender que o que chega mais próximo o Codex Alexandrinos é o original. Das Bíblias em português, o que chega mais próximo é Almeida Corrigida Fiel. Faltou eu analisar outras versões, tá? Eu analisei essas 3 versões mais o original. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: sempre, tá? Os tradutores das Bíblias, lá no passado, eles tentaram tirar Paulo como um judeu, um homem que guardava o sábado, um homem que guardava as festas. Eu não estou falando que eu preciso guardar, eu não estou falando que eu preciso celebrar uma festa judaica. O que eu estou dizendo é o seguinte: eu não posso tirar essa identidade de Paulo, porque a mesma coisa eu tirar o judaísmo ou a tradição judaica de Cristo. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: que Paulo não deixou de ser judeu para ser cristão ou para pregar o evangelho. Paulo, ele sempre foi um judeu, ele guardava as tradições judaicas, ponto, ok?
Então toma muito cuidado, porque os tradutores da Bíblia foram tirando algumas coisas da Bíblia para tentar fazer com que Paulo não fosse tão judeu assim, ok? Ponto 2, Paulo foi criado dentro da fé judaica. Olha que interessante. Filipenses 3, verso 5, Paulo foi circuncidado ao 8º dia. Ponto. Em Atos 22, verso 1, a partir do verso 1, ele falava hebraico. Isso demonstrava o quê? Que ele praticava a fé religiosa, que eu disse que o hebraico era a língua da religião, ok? Ele era da tribo de Benjamim, ele teve o capricho de dizer isso. Ele não falou isso de vanglória, ele falou para os seus irmãos, olha, eu sou da tribo de Benjamim. Eu tenho origem judaica, eu sou judeu. Eu tenho uma tribo, a minha tribo é Benjamim. Outra coisa, eu sou fariseu. Irmão, presta atenção. Paulo, ele era fariseu. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Não vou falar aqui agora. Depois eu vou gravar um outro vídeo sobre o legado. Sabe que cada um de nós somos um pouquinho de fariseu? Depois eu vou gravar um outro vídeo. Quais são o legado dos fariseus para os nossos dias? Coisas que a gente faz na nossa igreja, que é coisa de fariseu. Ok? Mas eu vou deixar isso para uma outra oportunidade, tá? Ele diz em Atos 23, verso 6, que ele era filho de fariseu. Ele vem de família farisaica. Você consegue entender isso? Olha que interessante. Aí eu termino dizendo o seguinte, Paulo não anula a Torá, mas interpreta ela dentro do paradigma ou dentro do viés chamado Messias. Em nenhum momento Paulo anula a Torá. Ele lê a Torá pelo viés chamado Cristo. Ok? Sabia que Paulo celebrava todas as festas judaicas? Eu acabei de ler Atos 18, verso 21. Ele queria de toda forma encontrar um jeito de celebrar a festa que estava chegando em Jerusalém. Ponto terceiro, o mundo, palco da mensagem de Paulo ao mundo gentílico. Grave isso, anote, escreve no mural, coloca no seu Face, coloca no seu Instagram, coloca em todas as redes sociais. O problema não era a ordem, mas os ordenados. Vou repetir, o problema não era a ordem, mas os ordenados. Porque todo mundo vai dizer que os judeus não queriam pregar o evangelho para as outras nações. E dá a entender, parece que a Bíblia concorda com isso. Deixa eu te dizer uma coisa. A primeira promessa de evangelismo, vamos dizer assim, para um homem, foi para Abraão. Olha o que Deus disse para Abraão. Abraão, em ti serão benditas todas. Eu até coloquei em maiúsculo aqui, ó. Todas. Só a família judaica? Só a família de Israel? Não. Todas as famílias da terra. O problema aqui não está com religião. Toda. Ou seja, toda a humanidade será abençoada por ti, Abraham, o primeiro ivrite da história. Você é um judeu. Com você nasce o judaísmo. Embora você é da Mesopotâmia, mas você é o primeiro ivrite, é o primeiro hebreu. Então em ti serão benditas todas as famílias da terra. Desejo da Bíblia, que todos sejam alvo do evangelho. Isso é promessa, ok? Lá no Novo Testamento, olha o que Cristo disse: ide, pregar o evangelho a algumas criaturas, ou às criaturas judaicas? Não, a toda criatura. Para quem foi dada essa ordem? Para os judeus. Por isso eu volto a dizer, o problema não era a ordem, o problema eram os ordenados. A ordem era para todos. Olha o que diz Atos 1, verso 8. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Para quem foi dado essa ordem? Tecnicamente, para judeus. Para judeus. Judeus da diáspora, mas era para judeus. Ou seja, o evangelho tinha que ser pregado a todos. Consegue entender essa máxima? A todos. Então o problema não era a ordem, era os ordenados. Tá? O evangelho sempre iria alcançar a todos. O evangelho não é para mim. O evangelho não é para a igreja. O evangelho não é exclusividade dos judeus. O evangelho é de Deus.
O evangelho é de Cristo, o evangelho é o próprio Cristo. Ele não se restringe a uma pessoa, a uma crença, a uma nacionalidade. Ele abrange toda a humanidade. Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando. E até semana que vem, querendo Deus.